Eu recebo muitas mulheres aqui no consultório que me perguntam, doutora, sabe, o sexo é gostoso, eu fico satisfeita, é legal, mas eu não sei se eu tive orgasmo. Como é que eu sei se eu tive orgasmo? Você sabe? Eu sou Lívia Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e hoje vamos entender: será que existe algum sinal? A gente consegue saber quando chegou o dito orgasmo? Escreve aqui embaixo. Você já teve orgasmo? Qual que é a sua sensação? Talvez a sua sensação não seja a mesma do que para uma outra mulher. E não se esquece já de dar um like aqui, aperta o sininho e se inscreve no canal, sempre tem muita novidade para vocês. Gente, sexo é muito gostoso, né? Então você começa uma relação sexual, já vem aquela sensação gostosa, aquela sensação de entrega, né? Você curte aquela relação sexual, mas como saber se você conseguiu chegar no ápice, no orgasmo? Quando a gente fala de homem, é muito mais fácil. O homem, ele acaba sendo muito mais visual e o orgasmo geralmente vem junto com uma ejaculação, geralmente, tá? Mas por que ele acaba, né, se diferenciando? O orgasmo, ele não é a mesma coisa do que ejaculação, tá? Isso é um ponto importante de vocês já entenderem. O orgasmo é aquela sensação de prazer máxima da relação sexual e a ejaculação é a saída do líquido. Quando os dois acontecem em conjunto, você sabe que teve o orgasmo, tá? Isso no homem é fácil de ver. Na mulher, a grande maioria das mulheres não ejaculam. E mesmo as que ejaculam, não conseguem visualizar aquela ejaculação no momento que ela está acontecendo. E aí fica a pergunta: será que eu tive orgasmo? Quando uma paciente chega assim para mim, doutora, eu não sei se eu tive orgasmo. Geralmente eu acabo chegando à conclusão: se não sabe se teve orgasmo, é porque não teve. Porque quem tem orgasmo sabe. Mas como diferenciar realmente se você teve ou não? Existem vários estudos que tentaram definir exatamente o que aconteceria durante o orgasmo, exatamente para saber se teve ou se não teve. E acabaram dividindo o orgasmo feminino em 3 fases, que acontecem de uma forma meio rapidinha. Mas é possível sim você conseguir distinguir quais são essas fases. A primeira fase é uma fase de como se fosse ausência. É como se fosse uma perda de sentidos. Algumas mulheres relatam, de repente eu não consigo mais ouvir, ou de repente eu não consigo mais sentir, não consigo mais me mexer, não sinto cheiro, não sinto gosto. É como se fosse uma perda mesmo dos sentidos. Isso acontece numa fração de segundos. Logo depois vem a segunda fase, uma fase de aquecimento, em que começa de fato, né, uma vasodilatação grande no corpo e esse sangue começa a ser preenchido aí dos vasos e vem essa sensação de quente mesmo, né? Começa a aquecer aqui dentro do corpo. Algumas pessoas referem essa fase como uma fase meio elétrica, que sente raios elétricos pelo corpo. Outras falam que o corpo, como se o corpo estivesse em chamas. Outras só um aquecimento geral. Mas de uma certa forma existe uma fração de segundos também de um certo aquecimento. E por último, a terceira fase, que é uma fase mais muscular, que são contrações involuntárias do assoalho pélvico. É como se a região do assoalho pélvico quisesse expulsar alguma coisa. Do mesmo jeito que acontece lá no homem, ele também tem uma reação de contração involuntária, ele não consegue parar aquela contração, tanto é que ele já passou do ponto em que ele conseguiria segurar aquela ejaculação, porque a hora que começa essa contração, ele ejacula. E na mulher, quando começa essa contração, é a fase que a gente fala da contração da plataforma orgásmica, que é a contração de assoalho pélvico. Para as mulheres que ejaculam, essa última fase também pode coincidir com uma ejaculação feminina. Mas como não são todas as mulheres que ejaculam, a gente só sente, apertar um pouquinho a região mais do pênis e depois aquela sensação de relaxamento. E do ponto de vista hormonal, o que será que acontece? Ao longo do orgasmo, existe uma liberação muito grande de alguns hormônios
A dopamina é um deles, que seria já numa fase mais inicial, que seria durante o sexo, e é o hormônio que dá uma sensação de prazer, de bem-estar. Durante a fase mais no pico do orgasmo, é mais a noradrenalina, porque você tem um aumento de batimento cardíaco, essa vasodilatação. E por último, a liberação da ocitocina. A ocitocina é a famosa droga do amor, exatamente porque ela dá uma sensação mais de relaxamento, de vontade de ficar junto e até aproxima mais o casal. Mas é interessante que muitas mulheres não passam pelo orgasmo, não passam por essas fases que eu falei para vocês agora, mas elas conseguem a liberação hormonal do mesmo jeito. Então ela tem aquela sensação de bem-estar, tem a liberação de dopamina, tem a liberação de noradrenalina e tem a liberação de ocitocina. Por isso que muitas mulheres, mesmo que terminam a relação e não tiveram orgasmo, elas têm essa sensação de bem-estar, têm essa sensação de aconchego e de aproximação. O importante para a mulher é sair da relação satisfeita. Se for com orgasmo, melhor. Mas se não for com orgasmo, só o fato de ter essa liberação hormonal já cria uma memória positiva no cérebro para ter uma vontade de querer fazer de novo depois. E você, já teve orgasmo? Escreve aqui para mim como que foi essa sensação. E se você não teve orgasmo, você sente que ao final da relação, você se sente satisfeita com a relação ao ponto de querer fazer de novo aquela relação? E se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, se inscreve no canal. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, sempre tem muita novidade para vocês. E o que é bom, a gente compartilha. Então compartilha com as amigas, que elas vão ficar loucas em saber como identificar o orgasmo.